Mais uma vez, graça e paz em nome de Jesus. Amém? Amém? Abram suas Bíblias ao livro de Mateus, capítulo 5. Nós estamos desde o mês passado trabalhando o tema de a vida do discípulo de Jesus. E creio eu, todos aqui que estão aqui nesse momento são discípulos de Jesus. Amém? Amém? Todos são discípulos de Jesus. E Jesus aqui, no Sermão do Monte, como ele é conhecido, essa pregação, que são os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, ele está falando para os discípulos. Muito embora aqui esteja reunido uma multidão, a gente pode perceber que ele está falando para os discípulos. No versículo 1, dê uma olhadinha no versículo 1, acompanha aí comigo o que é que diz. Quando viu Jesus as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes. Então Jesus está ensinando quem? Os discípulos. Então todo o Sermão do Monte é para os discípulos de Jesus. Ele está mostrando aqui como o discípulo de Jesus ele deve viver. Como é o viver do discípulo de Jesus. Bem colocado aqui na exortação da ceia pelo Everton, da oferta pelo Everton. Jesus, Deus, ele sempre é específico nas coisas que ele quer. Isso significa que, como discípulo de Jesus, ele também foi específico quanto ao viver do discípulo. Significando isso, que como discípulo de Jesus, nós não vivemos da maneira como queremos. Há uma maneira de se viver. Há uma forma de ser e de proceder como discípulos. E aqui Jesus está exatamente tratando disso com relação aos seus discípulos. De como os seus discípulos devem ser. Eles não tinham, por assim dizer, mais vontade. No sentido de como eles iriam proceder, como eles iriam agir, o que eles iriam fazer, o que eles iriam pensar, a maneira como eles se comportariam, não era uma maneira que eles achassem que deveria ser, mas era uma maneira da qual Jesus estabelece. E esses princípios, irmãos, eles não ficaram lá na época de Jesus, eles ainda valem para nós. Esses princípios de como um discípulo de Jesus deve se comportar, deve viver, deve pensar, deve agir, esses princípios valem para nós hoje. Porque afinal de contas, todos nós professamos ser discípulos de Jesus. Só há uma situação, só há uma maneira desses princípios de discípulo não valerem para nós. E a única maneira é se nós não formos discípulos. Se nós não formos discípulos de Jesus, então esses princípios não se aplicam a nós. Mas se verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus, o nosso procedimento não é como queremos. Não é como achamos, não é como pensamos, mas é como Jesus ordena que seja. Amém? Então, olhando para o texto que nós lemos, e Jesus falando aos seus discípulos, ele disse o seguinte: vós sois o sal. E notem que Jesus não está dizendo aqui, ele não está dando uma orientação,
Ele está fazendo uma afirmação. Ele não está dizendo aos discípulos assim: sejam sal. Ele não está dizendo isso. Se ele estivesse dizendo para os discípulos serem sal, olha, sejam sal, era uma orientação para eles fazerem. Ele está dizendo: vocês são. Vocês são o sal. Vós sois. Não era algo que talvez eles pudessem vir a ser, era algo que eles eram. A partir do momento que o discípulo de Jesus, que aquela pessoa, ela recebe, ela aceita o chamado do discipulado, do discípulo de Jesus, ela passa a ser o sal. Não é uma opção. Não existe uma opção acerca do discipulado. Nós somos o sal. Olhando para esse texto e para muitos outros, a respeito do discípulo, daquilo que o discípulo é, eu tenho me perguntado, eu tenho pensado, eu tenho analisado, eu tenho meditado em algumas coisas. Porque qual é a função do sal aqui, no que Jesus está querendo falar? Qual é a função do sal? Qual é a função do sal? Não me diga que é salgar não, por favor. É mais do que sabor. Não. É conservação, é manter puro, para que não apodreça. Essa é a função do sal. No sentido aqui, empregado por Jesus, a função do sal aqui é preservar, é manter, é não deixar apodrecer, é não deixar que aquilo venha se deteriorar. Essa é a função do sal aqui. E quando Jesus diz para os discípulos que eles são sal, ele está dizendo que a função dos discípulos é manter a terra longe, ou pelo menos de alguma maneira, os discípulos não deixarem que a terra apodreça na sua maldade, na sua imoralidade, na sua falta de incredulidade, na sua falta de temor a Deus. Essa é a função dos discípulos de Jesus: preservar a fé em Deus, preservar viva no coração do ser humano a chama que arde em favor de Deus. Se essa é a função da igreja, preservar como o sal preserva, eu queria que você pensasse comigo por um instante. Porque nós vivemos o pior momento de todas as situações possíveis no nosso país. Nós vivemos o pior momento talvez da história dessa nação. Nunca se foi tão imoral, nunca se foi tão incrédulo nessa nação. Então, se a função da igreja é preservar todos esses valores, por que é que a nação se encontra assim? A resposta já está na sua mente. E qual é a resposta? Qual é a resposta, meus irmãos? Por favor, qual é a resposta? O sal, aconteceu o quê? Perdeu o sabor. Isso para nós, primeiro, deveria ser motivo de vergonha. Em segundo lugar, medo.
Porque ele diz o que é que vai acontecer com o sal que se torna insípido. E tudo isso porque nós, como igreja, passamos a viver como discípulo de Jesus da maneira como a gente acha que deve viver. Não da maneira como Jesus nos ensina e nos mostra que nós deveríamos viver, mas da maneira como achamos. Então eu digo que sou cristão, mas não estou nem aí, olha, eu minto mesmo. Eu digo que sou cristão, mas se tem uma coisa errada, eu compactuo. Afinal de contas, isso vai trazer algum benefício para mim? Talvez é porque a gente não pense na importância dessa frase que Jesus falou aqui, no peso dessa responsabilidade que pesa sobre nós. Preste atenção, sobre nós. Não é sobre vocês somente, sobre nós, a mim, sobre mim e sobre vocês que se dizem discípulos. É nossa responsabilidade preservar. É nossa responsabilidade agir tal qual o sal que nós somos. Nós não nos tornaremos sal, nós somos do momento que nós aceitamos o chamado de Jesus para sermos discípulos. Eu fico pensando que talvez o motivo de nós não estarmos sendo sal o que deveríamos ser é porque a gente não é discípulo. Pelo menos não da maneira como Jesus quer que sejamos. E pense comigo. Todo mundo está prestando atenção? Pense comigo. Nós somos chamados a ser sal e preservar a sociedade, a preservar todos esses valores de Deus, de fé, de crença no nosso Deus. Você consegue perceber a responsabilidade que é ser sal nesse mundo? Você consegue perceber esse peso? Consegue perceber essa responsabilidade? Essa responsabilidade é enorme. Agora, como é que nós iremos colocar em prática essa responsabilidade que cai sobre nós, se nós não conseguimos cumprir o mínimo do discípulo, que é cultuar a Deus? Como é que eu vou ser sal e preservar lá fora, se eu não consigo cumprir o mínimo, que é me reunir como igreja para adorar o nosso Senhor? Adorar a Deus com os meus irmãos, sendo o corpo de Cristo juntos, é o mínimo que eu tenho que fazer como discípulo. Pesa sobre mim essa responsabilidade, mas se eu não consigo nem mesmo me reunir com os meus irmãos para adorar a Deus, como é que eu vou ser sal lá fora? Se nem o básico eu não consigo. Irmãos, isso que Jesus está falando aqui é sério. O que Jesus está falando aqui é grave. Porque olha em versículo 13. Vós sois o sal da terra. Preste atenção que ele está dizendo que sal é o que a gente é. Então, é como se todo o nosso ser, o nosso corpo, agisse aqui nessa terra como um sal. Então, sal é o que você é tudo que você é o seu corpo, o seu ser. Em outras palavras, aonde você toca,
Essa seria a metáfora. Aonde você toca, salga. É impossível você colocar sal no que quer que seja e aquilo não ficar salgado. Então sal é o que nós somos, é a nossa vida. Se sal não é o momento que a gente passa aqui no culto, ser sal é uma coisa que eu sou aonde quer que eu esteja. Onde a gente usa o sal? Deixa eu explicar. Em que lugar da casa a gente usa o sal? Aonde? Na cozinha, não é? O sal só é sal lá? Se eu levar ele para o banheiro, ele continua sendo sal? Para a sala? Mas no quintal não. Sim? Então por que eu só quero ser sal aqui e não em todo lugar que eu vou? Se o sal é sal aonde quer que ele esteja, então seja sal no seu trabalho, seja sal na sua escola, seja sal na sua vizinhança, seja sal na sua família. Porque você é o sal. E aonde você encosta, aonde você toca, aonde você está, salga e preserva. Lembrando aqui de Abraão, conversando com Deus, com o anjo de Deus, e Deus havia dito para eles, que iria destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começa a dizer, mas Senhor, se tiver 50 justos lá, e Deus diz assim, se tiver 50 justos lá, eu preservo. E aí ele disse, mas só se não tiver 50, mas se tiver 45, pelos 45 eu preservo. E se não tiver 45, mas tiver 40, pelos 40 eu preservo. E se não tiver 40, mas tiver 30, tiver 20, tiver 10, ele disse, se tiver 1, eu não destruo a cidade. Isso tem me feito refletir demais. Porque eu fico pensando que o nosso país não entrou em colapso total, porque ainda existe alguns poucos justos nessa terra. A pergunta que nós deveríamos fazer é, será que eu estou sendo um desses justos? Ou se dependesse de mim, essa terra seria destruída? É isso que eu quero que você pense hoje, e não saia daqui sem pensar isso. Se você está sendo de fato esse discípulo de Jesus, esse sal do qual você é. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Agora preste atenção. E se você não estiver sendo sal? É aqui que a gente precisa temer, irmãos. Olha o que ele está dizendo. Vós sois o sal, mas se o sal perder seu sabor, sua qualidade, como restaurá-lo? Para nada mais o quê? Para nada mais o quê? Presta, a não ser para ser. E o que mais? Entenda essa metáfora. O sentido aqui, ele já não é mais o sal, porque ele perdeu o seu. Então ele não salga mais, ele não preserva mais. Então ele vai ser lançado fora e ser pisado. Em outras palavras, como ele não salga mais, ele vai ser misturado com o quê? Com a terra, até ele deixar de existir. A parábola aqui, a metáfora aqui, é algo estarrecedor e deveria nos causar medo. Porque ele está dizendo o seguinte, se o sal, se você como discípulo deixou de ser sal, primeiro, você não presta mais. Não cumpre a função pela qual você foi chamado a cumprir. E segundo,
você vai ser destruído. Isso não causa medo? Isso seria algo para a gente sair desse lugar, por aquelas portas, por aquela porta ali, e tentar ser um discípulo de Jesus maior que esse mundo já viu. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Você tem sido o sal, ou você está prestes a ser lançado fora e pisado? Você tem salgado, ou você tem se deixado levar? E onde você está, ninguém mais distingue se você é ou não é. Ninguém mais consegue perceber o sabor, a preservação que há em você, porque afinal de contas você está tão parecido com aqueles que não são, que quando alguém olha para você e olha para alguém que não é, as pessoas não conseguem mais distinguir. Qual é a cor do sal? Qual é a cor do sal? E do açúcar? Dá para distinguir? Sim ou não? Apesar de que eu sei que algumas pessoas já confundiram e tacaram sal no café. Já aconteceu com quase todo mundo isso. Mas a questão aqui era se, sabe, como se você não conseguisse mais distinguir um do outro. Porque são tão iguais que não há mais como distinguir. E mesmo que você coloque e prove, você não vai sentir diferença nenhuma, porque não tem mais sabor. Irmãos, isso é algo da vida do discípulo. E é algo sério, porque ele está dizendo que se não tiver mais sabor, não presta. Vai ser jogado fora e pisado. Amém? Vocês entendem que há uma maneira de viver como discípulo de Jesus, que há um procedimento correto, que há uma maneira correta de agir, de pensar, de falar, de se comportar. E se não vivemos assim, não estamos sendo sal. E se não estamos sendo sal, seremos lançados fora para ser pisado. Essa é a dura realidade, mas é a realidade do discípulo de Jesus. Do momento que você disse: Senhor, eu quero ser um discípulo teu. A partir desse momento, seguindo todos aqueles trâmites que a gente sabe que a gente deve seguir, do batismo e tudo mais, mas a partir do momento que você decidiu isso, e se tornou um discípulo de Jesus, desse momento em diante, você se tornou o sal. E se você é sal, haja como sal. E se você não está agindo como sal, arrependa-se. Peça perdão. E passe a viver como sal. Amém? Você está dizendo amém para mim. Eu quero que você diga para Deus: Senhor, eu me arrependo e quero ser sal. Diga para Ele, não para mim, eu não posso fazer nada por você. Mas Ele é o Todo-Poderoso. E se o seu coração estiver quebrantado diante dEle, Ele vai fazer você ser o maior sal dessa terra. Mas você precisa querer ser discípulo de Jesus. Há um preço a pagar. E seguindo a metáfora, versículos 14 e 15.
Ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada, edificada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim como vocês são o sal que preserva, vocês são a luz que iluminam. E aonde a luz chega, deixa de haver trevas. Se nós estamos num lugar que há trevas e as trevas continuam, é porque não estamos sendo a luz que deveríamos ser. Meus irmãos, quantos aqui são do interior de uma época onde não tinha luz? Levanta a mão, por favor. Eu nunca fui, mas eu já tive a oportunidade de visitar um lugar que não tinha energia. Algum tempo atrás, um dia desse. Mas o que é mais interessante é que a simples chama de uma vela ilumina muito. Aonde havia trevas, se você acender uma vela, vai clarear muito. Porque aonde a luz chega, as trevas elas têm que ir embora. É uma coisa que é oposta, não há como, não tem como, é fisicamente impossível, não se consegue estar no mesmo lugar luz e trevas, não dá. Se existe trevas e se a luz chega, a treva vai. Ela não tem como ficar, porque a luz e a treva, elas não têm como se unirem, são opostas. Vou dar um exemplo. Tom, por favor, apaga essa luz. Wagner, apaga essa luz. Desculpa, pai. Eu estou falando por causa do vídeo. Você está no escuro? Sim ou não? Acende, por favor. Continua escuro. Porque não tem como. No momento que a luz chega, as trevas se vão. Se eu estou num lugar onde as trevas permanecem, é porque eu não estou sendo a luz que eu deveria ser como discípulo de Jesus. Você consegue entender isso, meu irmão? Eu quero que você pense nisso. Aonde você trabalha, aonde você mora, na sua família, se você não está sendo luz, se as trevas continuam lá, é porque a luz que você deveria ser, você não está sendo. É simples. Não tem meio termo. Ou você é luz ou você não é. Eu sou uma luz bem fraquinha, não existe. Porque até a luz mais fraca ilumina quando há trevas. Amém? Olha só. A nossa luz, ele está dizendo, ela precisa ser notada. Ela precisa ser vista. Ele diz, ninguém consegue não perceber uma casa edificada numa montanha, é impossível, porque ela está em cima de uma montanha, todo mundo vai ver. Ninguém acende uma luz e coloca um cesto embaixo, é impossível, não faz sentido. Aliás, se você acende uma luz num ambiente desse, você tem que colocar lá em cima, porque é lá em cima que vai iluminar tudo. O que ele está querendo dizer é que a nossa luz precisa ser notada. Ninguém acende uma luz e coloca ela embaixo de um cesto. Faria sentido, olha aqui. Faria sentido pegar todas essas lâmpadas e colocar embaixo dessa mesa? Não.
Não, ela tem que ser notada, ela tem que ser vista, ela tem que estar no lugar onde ela clareie tudo. Esse é o objetivo da luz, clarear. E como é que eu sei que a minha luz, que eu como luz, estou sendo visto? Olha só o versículo 16, estou sendo notado. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que façam o quê? Vejam o quê? Vejam o quê? As suas boas obras, e assim glorifiquem o Pai. Você vai ser luz e vai ser notado por aquilo que você é, por aquilo que Jesus é em você, pela sua vida como discípulo de Jesus. E as pessoas, ao verem essa obra em você, elas não vão glorificar você, elas vão glorificar a Deus. Então, quer você seja sal, ou quer você seja luz, sendo sal ou sendo luz, que você glorifique a Deus, que a sua vida glorifique a Deus. Esse é o nosso objetivo como cristãos. Essa é a vida dos discípulos. E meu irmão, eu li e reli isso aqui algumas vezes. E em todas as vezes que eu li isso aqui, eu não consegui achar que seria fácil. Tem escrito que é fácil? Só tem dizendo que a gente tem que ser. Ou melhor, que a gente é. E se nós não estivermos sendo, meu Deus, eu li recentemente um livretozinho chamado O Sermão de Santo Antônio aos Peixes. E o grande questionamento dessa pessoa era justamente com relação ao sal que preserva, e com toda a maldade existente no mundo, com toda, sabe, essa arrogância, ganância, com toda essa corrupção no mundo. Então, todo o questionamento dele girava em torno disso. Se nós somos esse sal que preserva, como pode haver tamanha corrupção? Esse era o questionamento dele. Se há o sal, se somos o sal, e ainda assim permanece tanta corrupção, por que que isso existe? Ele não tinha uma resposta definitiva, mas ele pensava em algumas possibilidades. Uma possibilidade era: o sal deixou de ser sal. Outra possibilidade era: a terra não se deixa mais salgar. Não sei qual é dessas possibilidades o nosso caso. Seja qual for, se a questão é que nós não estamos sendo o sal que deveríamos ser, mais uma vez, por favor, se arrependa. Se arrependa e seja o sal. Se a questão é que a terra não se deixa mais salgar, continue sendo sal. E Deus dará cabo da terra. Amém? Então, por favor, irmãos, somos discípulos.
Você é discípulo? Então você é sal. Então haja como tal. Preserve. Você é discípulo? Então você é luz. Então haja como luz. Clareie as trevas. Esse é o nosso viver como discípulo de Jesus. Preservar e iluminar. E se não estamos cumprindo esse objetivo, Deus irá fazer o que Ele disse que iria fazer. Pense nisso. Não saia daqui sem que essa verdade bíblica incomode você profundamente. Não as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Que nesse momento, nessa noite, nessa hora, eu tenho certeza que penetrou no seu coração. Que o Senhor, em Cristo, nos abençoe.